Buenas, que tal? Eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem e eu ensino o espanhol que você realmente vai usar na sua próxima viagem. Hoje é o primeiro episódio de um quadro novo aqui do canal, que é as palavras que enganam os brasileiros. Aquela palavrinha que faz a gente passar por cada situação no espanhol que, olha, palavras que te fazem passar vergonha, que te colocam em problemões. Então, pega papel e caneta e anota. Bora aprender como se usa essas palavras no espanhol. No episódio de hoje, eu separei 4 palavras que te fazem passar muita vergonha. Então, anota aí e bora aprender como usar essas palavras direito, hein? Que eu não quero ver ninguém passando por vergonha. E, por sinal, uma delas aqui foi eu que passei. Normalmente, são 2 motivos que fazem os brasileiros passar por essas situações complicadas. Com essas palavrinhas que são parecidas, às vezes até iguais, mas o uso é totalmente diferente. Número 1 é aquela crença: não precisa estudar espanhol. Ah, é parecido, não precisa, consigo adivinhar, consigo entender, eles me entendem. Não funciona, gente. Espanhol precisa estudar, sim, é um outro idioma. Tem muita coisa parecida? Tem. Isso você pode usar como uma vantagem. Você já pode sair na frente de muita gente que não fala português e tenta aprender o espanhol. Para você é mais fácil, é mais simples, porque tem palavras iguais e palavras muito parecidas que sim, dá para deduzir o uso. E aí que mora o perigo, né? Palavras iguais e parecidas, a tentação do portunhol é extrema. E é tentação mesmo. Você vê ali a palavra igualzinha, e não dá para usar no mesmo sentido que você usa no português. Então tem que tomar cuidado. É exatamente por ser muito parecido, você tem que sim estudar as diferenças. E é isso que eu sempre falo para os meus alunos. Eu mostro o que é igual e que não tem tanto que se preocupar, porque eu uso o que você já está acostumado. E eu foco sempre no que é diferente, no que dá problema, no que te faz passar vergonha. E principalmente em como ter um espanhol que você realmente usa, que é aquele espanhol da rua, espanhol falado, o espanhol informal, que muitas vezes não é ensinado no ensino tradicional, né? Então é isso. Estude o espanhol com esse foco. Não caia na tentação do portunhol. E aí a gente já entra no motivo 2, que é por aí. Esse ensino do espanhol muito formal, que não te possibilita essa comunicação mais fluida com os hispanos, é complicado. Por quê? O que acontece é que a gente acaba aprendendo nesse ensino tradicional apenas um uso de uma determinada palavra, 1 ou 2 usos. E daí você chega na hora de conversar com a pessoa, um nativo, e ele usa de forma totalmente diferente. E eu fiquei, meu Deus, essa palavra não era assim? E agora, o que eu vou fazer? Não falo desse jeito. Sabe aquele desespero que dá? Ou então muitas vezes o uso é tão diferente dentro de uma expressão que você não consegue nem imaginar o que ele está falando. Sem contar que você acaba faltando aquele vocabulário ativo, que não é só entender ou deduzir o que ele está falando. Você tem que inserir isso dentro do teu vocabulário para você ter uma comunicação eficiente e fluente. Então presta bem atenção para não cair nessas artimanhas aí do portunhol e não ficar se enganando. Não precisa estudar, não precisa disso, não precisa daquele outro. Precisa sim, e você vai ver nesse vídeo. E hoje eu vou te trazer essas 4 palavras. O que tem de benefício para você conhecer essas palavras? É evitar aquela vergonha, aquela cara de paisagem. Está conversando ali com o nativo, você usa uma dessas 4 palavras de forma errada ou da forma que você usa aqui no português e ele olha para tua cara. O que é que esse ser está falando? O porquê que ele está falando assim comigo? Sabe aquela cara que a pessoa fica assim, não acredito. Então, hoje você vai aprender a evitar isso. Você vai conseguir conversar de uma maneira muito eficiente, porque são palavras muito comuns, que estão o tempo todo no vocabulário do
hispano, então tem que sim aprender a usar. Sem contar na segurança, né, que você tem em falar de uma maneira muito mais próxima de um nativo, desenvolver aquela fluência sem aquele medo de errar, sem o medo de passar vergonha. Então presta atenção aí e vamos lá conhecer essas 4 palavrinhas. E vamos começar com a primeira palavra, que essa vergonha fui eu que passei. Eu aprendi apenas um uso dessa palavra, então ficou bem complicado quando eu fui morar lá na Espanha. O que aconteceu? A palavra é invitar. Invitar a alguém a fazer algo, que é convidar. Então a gente meio que ali deduz, ou às vezes até aprende no ensino mais tradicional, invitar é convidar. Você vai convidar alguém para fazer alguma coisa. Beleza, esse uso também é no espanhol, também usa nesse sentido. Te voy a invitar a mi boda, te voy a invitar a una fiesta, pues te voy a invitar a hacer algo, te voy a invitar a ir a mi casa. Então sim, esse uso é muito comum no espanhol. Mas tem um segundo uso que também é muito comum, é muito usado pelos hispanos, mas a gente não tem esse uso aqui no português. Como que eles usam? Esse invitar pode ser no sentido de te convidar a alguma coisa, como pagar algo. Te invito na bebida. Por exemplo, eu te pago uma bebida. Te invito na cerveja, te invito um tequila. Então eles usam também nesse sentido de pagar alguma coisa para você. Então eu estou te oferecendo isso. Te invito a provar uma bebida típica del país. Isso acontece muito quando é um hispano que está te apresentando o lugar, sabe? Então você vai viajar e a pessoa quer te mostrar o que tem de bom na cidade dele, no país dele. Isso é muito comum. Então eles te van a invitar a algo, que é diferente de invitar a hacer algo. Então você pode ser uma invitação para ser algo, que é festa, um casamento, um aniversário, alguma coisa assim. E pode ser invitar no sentido de pagar alguma coisa. O que aconteceu comigo nessa situação? Eu não conhecia esse segundo uso do invitar. E assim que eu cheguei na Espanha, tipo, uns 10 dias depois, teve uma feira, que é como um evento na cidade, onde eles colocam várias barraquinhas de comida. É tipo uma festa típica da cidade. E aí, nisso eu tinha conhecido 2 colegas espanhóis e eles convidaram a gente para ir nessa feira com eles. Daí eles mostraram, essa aqui é uma bebida, eu nem lembro o nome da bebida. Essa é uma bebida típica aqui de Jaén, pois te invito a provar. E eu achei, pois eu tô te convidando pra gente ir lá na barraquinha tomar a bebida típica. Vamos, beleza, vamos lá. E daí a gente tomou, provou, era tipo um licor, uma bebida mais forte assim. Era muito boa, por sinal, ficamos lá conversando. E na hora de pagar, eu fui pagar. E ele se ofendeu totalmente, porque eu aceitei a invitação e quis pagar em cima do que ele estava pagando. Então ele foi pagar e falou assim, não, vou pagar minha bebida. E ele, não, eu te convidei. E eu falei assim, sim, eu sei que você me convidou e eu aceitei o teu convite. E ele ficou me olhando com aquela cara e eu com aquela cara do outro lado, assim, tipo uma situação muito ruim. Porque foi muito ofensivo para ele, sabe? Ele ficou desconcertado, assim, com o que eu falei. E eu não tinha nem noção. E eu demorei muitos dias para entender que invitar era algo que a pessoa tá pagando para você. Então, te invita uma bebida, a pessoa vai pagar a bebida para você. Se você aceitou, deixa ela pagar. Não faça o que eu fiz, porque agora você já sabe desse segundo uso da palavra invitar. A segunda palavra, aconteceu com uma amiga minha também lá no intercâmbio, que é a palavra tonta. Em português a gente usa com 2 sentidos, né? Você é tonta, que você é meio no sentido de tonga, né? Tipo, que tonga que você é. E que tonta que você é. E também tem o sentido de tonta, eu tô tonta, eu tô me sentindo tonta, que é de estar tudo girando e tal. A gente tem esses 2 usos no português. E no espanhol é só um sentido, que é o tonga,
que você fala que a pessoa é tonta, é porque ela é que ela é tonga. Não existe o tonta no sentido de estar se sentindo mal, que tá tudo girando. Como que fala isso em espanhol? Quando você tá mal, assim, que você tem que segurar alguma coisa, tá tudo girando, estás mareada ou mareado. Você tá se sentindo mal, porque a tontura em espanhol é mareo. Estás mareada. E o que aconteceu com essa minha amiga? Ela estava trabalhando tal com uma colega espanhola e ela não estava muito bem naquele dia. E a minha amiga pegou e perguntou: estás tonta? Na hora a menina já se armou, né? Porque você nem conhece a pessoa e tá falando que ela tá tonga. Foi nesse sentido que ela entendeu. E daí a minha amiga, sem entender nada do que estava acontecendo, por que ela ficou tão brava com ela, e começaram ali uma pequena discussão, e aí ela pegou tentando argumentar, tentando explicar que na verdade só estava perguntando se ela estava bem, o que ela estava sentindo. E aí, no final das contas, os dois se entenderam e a espanhola ensinou para ela que estás mareada. Não se usa tonta no sentido de se sentir mal em espanhol. Em hipótese nenhuma. Não existe esse uso. Então fica de olho nisso. Não usa essa palavra errada porque você vai acabar ofendendo a pessoa, beleza? E a próxima palavra é nadie. Nadie. Em português, a gente traduz ela como nada. Muita gente traduz como nada. E tá errado, não é. Nada em espanhol é nada, é igual. Então, o que acontece? Muita gente tenta adivinhar, né? E acaba usando como nada. E aí dá um problema muito sério. Por quê? Em espanhol, como significa ninguém, nada em espanhol é nada, e ninguém em espanhol é nadie. E muita gente confunde essas duas palavrinhas. Vou contar uma história também de o que aconteceu com uma conhecida minha, que ela estava dentro da sala de aula, aprendendo espanhol, e o professor dela, ela estava conversando com o professor e ela pegou e falou o seguinte: pois estás assim, porque não has comido nadie. E sim, em espanhol, comer alguém tem o mesmo sentido do português, é sentido sexual, tipo, de não transou com ninguém. E ela pegou e falou isso pro professor no meio da sala de aula, e ele, pois que estás dizendo? Como me vas a decir isso? E aí o professor teve mais jogo de cintura e deu risada, tudo, e explicou para ela que, na verdade, nada e nadie são duas palavras diferentes e você tem que saber usar essas duas. Então, não confunde nada e nadie. Nadie é ninguém, pois não has comido nada. E se você tá já querendo falar realmente no outro sentido, aí sim, aí você usa não has comido nada. Mas assim, como você tá conversando com um hispano, que provavelmente não é um amigo muito chegado seu, toma cuidado com essas expressões com doble sentido. E para finalizar, vamos para a nossa última palavra, que essa eu acho que é a que mais dá problema, que é caliente. Tem muita música em espanhol, o reggaeton então tem o tempo todo essa palavra e a gente acaba usando errado, no sentido errado, então dá problema também. O que acontece? Caliente a gente traduz ela como quente. Então algo está quente. E não está de todo errado, porque sim tem essa tradução em espanhol. Por exemplo, se você se refere a um objeto, la olla está caliente, então a panela está quente. El sartén está caliente, a frigideira está quente. Pues cuidado, está caliente, então está quente. Beleza, esse uso também tem no espanhol. Mas você não pode usar isso para pessoa, no sentido de estar quente, de estar sentindo calor. Pois eu estou caliente. Não dá para usar para pessoa em hipótese nenhuma, porque isso quer dizer, tipo, é sexual também, como várias coisas, várias palavras com doble sentido. Então, caliente para um objeto, beleza, você vai usar. Agora, caliente para dizer que você está com calor, não tem como usar. Você tem que usar, pois el día está caloroso, pois hace calor,
O eu tenho calor, isso é a melhor opção se você está falando de você, se você está com calor. Eu tenho calor. Não se usa caliente nesse sentido, de jeito nenhum. Caliente para objetos, certo? E foi isso que aconteceu com uma amigona minha, que estava com ela e hoje em dia eles são casados. E eles chegaram na Espanha, assim, tipo, zero de espanhol. E lá onde a gente morava, em Andaluzia, era muito quente, mas tipo, muito quente mesmo. Então, estavam resolvendo um negócio numa loja e ela tava se sentindo mal, tipo, tava areada, já cansada, aquele calor incomodando. E a vendedora perguntou, o que passa contigo? E hoje em dia o marido dela pegou e respondeu, pois é que ela está caliente, no sentido dela tá com calor. E a vendedora tipo, arregalou o olho desse tamanho e ele tá dizendo, ela está gostosa. Que é esse sentido que também pode ser usada a palavra caliente quando você se refere a uma outra pessoa. Pois la chica es muy caliente. Pues el chico es muy caliente. É no sentido de gostosa, pessoa gostosa, pessoa gostosa. Outra palavrinha em espanhol também muito usada para dizer isso é está buena. Pues ella está buena, ele está bueno. É porque a pessoa é gostosa. Então, cuidado com essa palavra caliente, porque ela tem em muita música e acaba que ficou tão comum para a gente escutar que a gente cai na tentação de usar ela errada. Então, presta atenção nisso, usa essas 4 palavrinhas da forma correta para não passar vergonha, beleza? O vídeo de hoje foi isso, pessoal. Se tem alguma palavra que vocês queiram saber ou palavra que você já passou aquela vergonha, deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Até a próxima!